Olá, olá! Seja bem-vindo ao meu canal, você que me ouve. Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kleber e aqui a gente comenta sobre assuntos diversos, desde filosofia, religião, tecnologia, inteligência artificial, negócios. Mas hoje eu quero comentar sobre uma coisa muito interessante que está na moda, é o hype do momento, que são aqueles vídeos de debates entre um especialista e 30 pessoas que não sabem nada do assunto, que estão ali só para fazer uma participação, né, como coadjuvante e passar vergonha, né, sendo humilhado, fazendo o papel de trouxa ali, porque ele não teve um script antes, ele não sabia quais perguntas seriam feitas e, evidentemente, ele recebe algum dinheiro para aparecer ali e fazer aquele papel de trouxa. A gente teve vários casos aí recentemente no Brasil. Um canal especializado nisso fez um debate, né? Primeiro, o que virou o hype do momento foi de um patrão ou empresário, alguma coisa assim, contra 30 desempregados. Evidentemente, né, que era tudo armado, né? Depois algumas pessoas foram atrás para entender como isso funciona, descobriram que aquelas pessoas eram atores, né, que estavam ali só para fazer uma encenação, e evidentemente que o objetivo era tentar resgatar a reputação manchada daquele empresário. Né? Depois de falar tanta groselha por aí, tanta bobagem, essa é uma forma de se mostrar ali com um pouco de empatia, né, com um pouco de preocupação com as pessoas, o cuidado do empresário, um blá blá blá, né, que a gente sabe que é historinha para boi dormir. Depois tiveram outros, né, que também alcançaram uma audiência ali pelo hype, pela polêmica, pelo clickbait, né, do assunto e também pelas pessoas que estavam envolvidas ali e o assunto, né. Então teve o 30 gordos contra um 30 gordos contra um personal trainer, alguma coisa assim. Então, são coisas bem ridículas, evidentemente, né? E que a gente percebe de uma forma nítida a discrepância da competência daquelas pessoas sobre aquele assunto. É evidentemente que se é um contra 30, a gente imagina que aquele um seja mais capacitado, tenha argumentos melhores para defender a sua tese. E é tão bom que tem 30 pessoas ali combatendo, rebatendo, né? E a expectativa normal é que aquele um perca o debate, evidentemente, né? Pela diferença ali da quantidade de cabeças pensando sobre o mesmo assunto. Pouca gente sabe, mas esse tipo de debate era muito comum e surgiu a partir da perseguição dos católicos pelos pagãos no Império Romano. Tem uma história muito conhecida de uma grande santa que vocês vão conhecer, que participou de um debate como esse. Era uma contra 50. Só que existia uma diferença, porque os 50 que estavam debatendo com ela não eram atores, não eram semi-analfabetos, não eram pessoas que não sabiam dos assuntos. Pelo contrário, eram filósofos, pensadores, doutores, professores, selecionados a dedo para tentar convencer e superar os argumentos dela sobre a religião católica. Eu vou ler aqui com vocês o trecho da biografia dessa santa que conta exatamente essa experiência, essa vivência que ela teve sendo uma menina de 18 anos. Naquela época, evidentemente, as coisas eram diferentes, né? As pessoas eram mais responsáveis. Se você quiser, eu sei que eu falo e leio muito devagar, você pode acelerar esse vídeo. Mas
Preste atenção na leitura desse trecho. Catarina vem de cata, que quer dizer universo, e de ruína, significando ruína universal. E de fato, nela, o edifício do diabo foi inteiramente arruinado. A soberba pela humildade, a concupiscência carnal pela virgindade, a cupidez mundana pelo desprezo às coisas materiais. Ou então, Catarina vem de catenula, correntinha, pois com boas obras ela fez para si uma espécie de corrente, por meio da qual subiu ao céu. Essa corrente ou escada é formada de 4 degraus, que são a inocência da ação, a pureza do coração, o desprezo pela vaidade e a linguagem da verdade. Degraus que o profeta hierarquizou quando perguntou: quem subirá à montanha do Senhor? E ele mesmo respondeu: aquele cujas mãos são inocentes e o coração puro, que não ocupou sua alma com futilidades, que não fez juramentos falsos contra seu próximo. Esses 4 degraus são, evidentemente, na bem-aventurada Catarina, como se percebe pela sua legenda. Esses 4 degraus são evidentes na bem-aventurada Catarina, como se percebe pela sua legenda. Catarina, filha do rei Costo, foi instruída no estudo de todas as artes liberais. Certa vez, o imperador Maxêncio convocou tanto os habitantes ricos como os pobres de Alexandria para imolar aos ídolos e punir os cristãos que não quisessem fazê-lo. Então Catarina, que com 18 anos de idade vivia sozinha em um palácio cheio de riquezas e de escravos, ao escutar mugidos de diversos animais, cantos e aplausos, mandou imediatamente alguém verificar o que acontecia. Informada, saiu do palácio junto com outras pessoas e, protegendo-se com o sinal da cruz, viu muitos cristãos que, levados pelo temor, ofereciam sacrifícios. Com grande dor no coração, ela corajosamente avançou na direção do imperador e falou assim: a dignidade de que você está revestido, assim como a razão, exigiriam de mim que o saudasse se você conhecesse o Criador do céu e renunciasse ao culto dos deuses. Em pé diante da porta do templo, ela debateu com o imperador uma infinidade de assuntos, com argumentos silogísticos, alegóricos, metafóricos, dialéticos e místicos. Depois, voltando a uma linguagem comum, disse: tentei explicar tudo isso como a um sábio, mas agora diga por que reuniu inutilmente essa multidão, a fim de adorar ídolos idiotas. Antes de admirar este templo erguido pela mão de trabalhadores, ou os ornamentos preciosos que o vento levará como poeira, admire o céu e a terra, o mar e tudo o que encerram. Admire os ornamentos do céu, como o sol, a lua e as estrelas. Admire a obediência deles, do começo do mundo até o fim dos tempos, a noite e o dia, que correm para o ocidente e voltam ao oriente, sem nunca se fatigar. Depois de observar tudo isso, pergunte e busque saber quem é seu Senhor. Quando tiver compreendido que não há ninguém semelhante a ele, adore-o, glorifique-o. Ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Enquanto ela expunha com sabedoria muitas coisas sobre a encarnação do Filho, o César, estupefato, não sabia o que responder. Enfim, voltando a si, disse: deixe, ó mulher, deixe terminarmos o sacrifício e depois responderemos. Ele ordenou que a levassem ao palácio e a vigiassem com cuidado, pois estava cheio de admiração por sua sabedoria e beleza. Com efeito, ela era muito bonita, e sua inacreditável beleza fazia todos a olharem de forma admirativa e graciosa. Tendo voltado ao palácio, o César disse a Catarina: ouvimos sua eloquência e admiramos sua sagacidade, mas, ocupados em sacrificar aos deuses, não pudemos compreender exatamente tudo o que você disse. Agora, antes de começar, queremos conhecer sua origem. Santa Catarina respondeu: está escrito, não louve nem deprecie a si mesmo. O que fazem os tolos tomados pela vanglória? No entanto,
Confesso minha origem, não por jactância, mas por amor pela humildade. Sou Catarina, filha única do rei Costo. E embora nascida na púrpura e bem instruída nas artes liberais, desprezei tudo para me refugiar junto do Senhor Jesus Cristo. Os deuses que você adora não podem ajudar, nem a você, nem aos outros. Oh, como são infelizes os adoradores de semelhantes ídolos! Nem no momento em que são invocados, não ajudam nas necessidades, não socorrem na tribulação e não defendem do perigo. O rei, se assim é, todo mundo está errado e só você diz a verdade. Porém, toda afirmação deve ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Mesmo que você fosse um anjo ou uma potência celeste, ninguém deveria acreditar em você, no mínimo porque é uma frágil mulher. Ela: peço, César, não se deixe dominar pela fúria, pois a alma do sábio não deve ser joguete de uma funesta perturbação. Como disse o poeta, se o espírito o governa, você será rei. Se o corpo o governa, será escravo. O rei: vejo que você se dispõe a lançar armadilhas envenenadas de exemplos de filósofos. Percebendo que não podia lutar contra a sabedoria dela, o César mandou secretamente enviar cartas a todos os gramáticos e retóricos, para que se dirigissem imediatamente ao tribunal de Alexandria, prometendo-lhes grandes presentes se conseguissem superar no debate aquela jovem. Para lá foram, de diferentes províncias, 50 oradores que superavam todos os mortais em todos os gêneros de ciência terrena. Eles perguntaram ao imperador por que haviam sido convocados de tão longe. O César respondeu: há entre nós uma jovem incomparável por seu bom senso e prudência. Ela refuta todos os sábios e afirma que todos os deuses são demônios. Se vocês a vencerem, voltarão para casa cumulados de honras. Então, um deles, cheio de indignação, exclamou: ó grande imperador, você convocou os sábios das regiões mais afastadas do mundo para uma simples discussão com uma moça, quando um de nossos discípulos podia facilmente refutá-la. O rei: eu poderia obrigá-la pela força a oferecer sacrifício, ou eliminá-la por meio de suplícios, mas julguei preferível que seja confundida pelos argumentos de vocês. Eles disseram: que nos tragam a jovem, e que, convencida de sua temeridade, ela reconheça jamais ter, até agora, visto sábios. Mas a virgem, informada da luta a que estava reservada, recomendou-se inteiramente ao Senhor, e um anjo apresentou-se diante dela e alertou-a para que se mantivesse firme, acrescentando que não apenas não poderia ser vencida por seus adversários, como também os converteria e os destinaria à palma do martírio. Levada à presença dos oradores, ela disse ao imperador: é justo que você oponha uma moça a 50 oradores, aos quais promete gratificações pela vitória, ao passo que me força a combater sem me oferecer a esperança de uma recompensa? Entretanto, para mim essa recompensa será meu Senhor Jesus Cristo, que é a esperança e a coroa dos que combatem por ele. Como os oradores afirmaram que era impossível que Deus se fizesse homem e sofresse, a Virgem mostrou que isso fora previsto mesmo pelos gentios. Platão estabelecera que Deus é um círculo cortado em forma de meia-lua. A Sibila também dissera: bem-aventurado é esse Deus que está suspenso no alto do lenho. Como a Virgem discutia de forma sapientíssima com os oradores, que ela refutava com razões evidentes, estes, surpresos e não sabendo o que responder, foram reduzidos a profundo silêncio. Então o imperador, furioso com eles, censurou-os por ter se deixado tão vergonhosamente vencer por uma moça. Um deles tomou então a palavra e disse: saiba, imperador, que ninguém jamais pôde lutar conosco sem que houvesse sido imediatamente vencido. Mas essa jovem, na qual fala o Espírito de Deus,
despertou tanto a nossa admiração que não sabemos nem ousamos dizer uma palavra contra Cristo. Assim, imperador, reconhecemos com firmeza que se você não tiver melhores argumentos em favor dos deuses que adoramos até agora, estamos dispostos a nos converter todos ao Cristo. Ao ouvir isso, o tirano ficou completamente furioso e ordenou que todos fossem queimados no centro da cidade. Mas a Virgem fortaleceu-os e inspirou-lhes a firmeza do martírio. Depois os instruiu com cuidado na fé. E como eles lamentavam morrer sem o batismo, a Virgem disse: Nada temam, pois a efusão de seu sangue fará as vezes de batismo e de coroa. Depois que eles se muniram do sinal da cruz, foram lançados às chamas e entregaram a alma ao Senhor. Nem seus cabelos nem suas vestes foram atingidos pelo fogo, e foram sepultados pelos cristãos. Enquanto isso, o tirano falou à Virgem: Ó Virgem generosa, poupe sua juventude e ocupe a segunda posição em meu palácio depois da rainha. Uma estátua sua será erguida no meio da cidade, e você será adorada por todos como uma deusa. A Virgem: Pare de falar coisas que são criminosas até mesmo pensar. Entreguei-me como esposa ao Cristo, que é minha glória, meu amor, minha doçura e o objeto de minha ternura. Nem carícias em tormentos poderão me fazer renunciar ao seu amor. Cheio de raiva, o César mandou despi-la e torturá-la com escorpiões, e depois jogá-la em uma escura prisão, na qual deveria padecer de fome durante 12 dias. Como o rei precisou ir a outra região tratar de assuntos urgentes, a rainha, que se tomara de viva afeição por Catarina, foi no meio da noite, junto com um comandante militar chamado Porfírio, encontrá-la no calabouço. Ao entrar, a rainha viu a prisão resplandecente de uma claridade inefável, e anjos que cuidavam das feridas da Virgem. Esta começou a falar das alegrias eternas, e quando converteu a rainha à fé, predisse que ela obteria a coroa do martírio, e assim prolongaram a conversa até uma hora avançada. Porfírio, que escutara tudo o que tinham falado, lançou-se aos pés da Virgem e recebeu a fé em Cristo junto com 200 soldados. Como o tirano condenara Catarina a ficar 12 dias sem alimento, durante esse tempo, Cristo enviou do céu uma pomba branca que a saciava com o alimento celeste. Depois o Senhor apareceu a ela, acompanhado de uma multidão de anjos e de virgens, e disse: Filha, reconhece seu Criador, em nome do qual você empreendeu uma luta laboriosa, e mantenha-se firme, pois estou com você. Ao retornar de viagem, o imperador mandou levá-la à sua presença, mas vendo-a esplendorosa quando esperava encontrá-la abatida pelo longo jejum, pensou que alguém lhe levara alimentos no cárcere. Furioso, ordenou que os guardas fossem torturados, mas Catarina explicou: Não recebi alimento de mão humana. Foi Cristo que me alimentou por intermédio de um anjo. O imperador: Acolhe em seu coração, rogo, os conselhos que dou, e não me responda mais de maneira ambígua. Não desejo tratar você como escrava, e sim como rainha poderosa e bela, que triunfará em meu reino. A Virgem: Preste atenção você, insisto, e decida depois de um maduro e sábio exame quem eu devo escolher. Alguém poderoso, eterno, glorioso e belo, ou então um outro, enfermo, mortal, inóbil e feio. Indignado, o imperador disse: Escolha de duas uma, oferecer sacrifício e viver, ou sofrer os mais cruéis tormentos e perecer. Ela: Quaisquer que sejam os tormentos que você possa imaginar, não demore em aplicá-los, pois desejo oferecer minha carne e meu sangue a Cristo, como ele próprio se ofereceu por mim. Ele é meu Deus, meu amante, meu pastor e meu único esposo. Então, o prefeito aconselhou o enfurecido rei a mandar preparar em 3 dias 4 rodas guarnecidas de serras de ferro e de pregos muito pontiagudos,
a fim de que essa máquina moesse Catarina em pedaços, e o exemplo de morte tão cruel amedrontasse o resto dos cristãos. Dispuseram-se duas rodas que deviam girar numa direção, ao mesmo tempo que duas outras seriam postas em movimento no sentido contrário, de maneira que as de baixo deviam rasgar as carnes que a roda de cima houvesse jogado nelas. A bem-aventurada Virgem rogou ao Senhor que quebrasse tal máquina pela glória de seu nome e pela conversão do povo que se encontrava ali. Imediatamente um anjo do Senhor moeu essa mó e arremessou os pedaços com tanta força que 4.000 gentios morreram. A rainha, que assistia a tudo de um lugar elevado e um pouco afastado, imediatamente desceu e criticou duramente o imperador pela crueldade. Furioso com a recusa da rainha em oferecer sacrifício, o rei condenou-a a ter os seios arrancados e depois ser decapitada. Conduzida ao martírio, pediu a Catarina que rogasse por ela ao Senhor. Ela respondeu: Nada tema, ó rainha amada por Deus, pois hoje, no lugar de um reino que passa, você receberá um que é eterno. No lugar de um esposo mortal, terá um imortal. Assim fortalecida, ela exortou os carrascos a não adiar a execução que lhe fora ordenada. Eles a conduziram fora da cidade, e depois de lhe terem arrancado os seios com presas de ferro, cortaram-lhe a cabeça. Porfírio conseguiu pegar o corpo e o sepultou. No dia seguinte, como não se encontrava o corpo da rainha, e o tirano mandara que muitas pessoas fossem por isso levadas ao suplício, Porfírio apresentou-se. Fui eu que sepultei a escrava do Cristo cuja fé abracei. Desnorteado, Maxêncio lançou um rugido terrível. Oh, sou o mais miserável de todos os miseráveis. Mesmo Porfírio, o único apoio da minha alma e consolo nas minhas penas, traiu-me. Ao comentar o fato com os soldados, eles imediatamente responderam: Nós também somos cristãos e estamos dispostos a morrer por isso. Ébrio de furor, o César ordenou então que se cortasse a cabeça deles e de Porfírio, e que seus corpos fossem jogados aos cães. A seguir, fez levar Catarina diante dele e disse: Embora tenha feito morrer a rainha com sua arte mágica, caso você se arrependa, será a pessoa mais importante em meu palácio. Hoje, ou você oferecerá sacrifícios aos deuses, ou terá a cabeça cortada. Ela: Faça tudo o que seu espírito conceber, e me verá disposta a tudo sofrer. Ele então pronunciou a sentença, condenando-a a ser decapitada. Quando ela foi levada ao lugar do suplício, ergueu os olhos para o céu e orou: Ó Jesus, ó bom Rei, esperança e salvação dos crentes, honra e glória das virgens, eu imploro que qualquer um que em memória de meu martírio me invoque em sua hora final, ou em qualquer outra necessidade, encontre sua ajuda e obtenha o que pede. Uma voz se fez ouvir: Venha, minha querida, minha esposa, a porta do céu está aberta para você. A todos os que celebrarem a memória do seu martírio com devoção, eu prometo a ajuda do céu que pedirem. Quando foi decapitada, de seu corpo correu leite em vez de sangue. Os anjos pegaram seu corpo e levaram até o Monte Sinai, distante mais de 20 dias de caminhada, e ali honrosamente o sepultaram. De sua ossada emana sem parar um óleo que tem a virtude de curar os membros dos que estão fracos. Ela foi martirizada sob o tirano Maxêncio ou Maximino, que começou a reinar por volta do ano do Senhor de 310. Na história da descoberta da Santa Cruz, pode-se ver como o tirano foi punido por esse crime e por outros ainda que cometeu. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós. Bom, se você não conhece a Legenda Áurea, que conta a, a história dos primeiros mártires
do cristianismo, que é a Igreja Católica, evidentemente, recomendo essa leitura. Algumas observações, né? Aqui no começo ele fala sobre essa questão do sacrifício aos deuses, né? Naquela época existiam muitos cultos de deuses pagãos. Consequentemente, né, quem fazia isso negava a fé cristã. Bastava fazer um sacrifício. Esse sacrifício poderia ser colocar incenso em um fogo. É um tipo de culto de adoração. E muitos católicos foram martirizados por se negarem a fazer isso, simplesmente. Santa Catarina de Alexandria é um exemplo e um testemunho das virtudes. Todo aquele que se consagra a Deus, na busca pela vontade de Deus, o sentido da sua vida, recebe todas as graças necessárias, todas as bênçãos do céu. O que não exclui o sofrimento, evidentemente, né? O que não extingue a dor, a pena. Isso faz parte da vida dos santos. Eu, particularmente, sou apaixonado por essas histórias. Naquela época existiam muitos eventos, né, muitos acontecimentos extraordinários. E uma vez um padre explicou o porquê disso. Ele explicou que naquela época Deus permitia que essas coisas acontecessem, porque ainda não havia uma doutrina estabelecida. Ainda não existia uma forma da igreja ensinar isso de forma didática, pedagógica. Hoje, não é necessário que esses milagres tão extraordinários aconteçam, porque a fé já foi provada e comprovada pelos estudiosos, pelos doutores, pela doutrina da igreja. Então, quando nós vemos esse tipo de debate, a gente ri do ridículo a que essas pessoas se expõem, a gente identifica de cara a mentira, a falsidade. E que sempre que nós tivermos a oportunidade de defender a verdade, nós devemos fazer isso com caridade, mas com bravura. Hoje é muito comum pessoas que esbravejam aos quatro ventos, pessoas que abrem seitas, igrejolas, dizendo que têm a infusão da sabedoria, que podem ser considerados pastores e guias de multidões, mas não têm o mínimo caráter, a mínima capacidade de ensinar, de testemunhar, de professar a fé que dizem ensinar. Faz parte da fé católica, da obrigação de um católico, estudar, entender e aprender sobre a sua fé. Não só para saber o porquê ele acredita naquilo, mas também para defender. Testemunhar é defender. Nós nunca devemos nos calar diante da falsidade, da hipocrisia, da enganação, principalmente quando isso ofende a Deus. Deus não é uma criação, não é uma ideia. Deus não foi algo imaginado para manipular as pessoas, como algumas pessoas esbravejam por aí. Pelo contrário, Deus é justo, misericordioso, é o bem, né? Ele é a beleza, ele é a bondade. Então, que nós possamos hoje receber os frutos do testemunho dessa santa. Desde aquela época, nos primeiros séculos depois de Cristo, e até hoje, o testemunho dela serve como impulsionamento, como consolo, como alegria para nós que comungamos da mesma fé, somos participantes. É lindo dizer isso, né? Como diz o padre Paulo Ricardo. É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural, a Igreja de Cristo sobrevive às desgraças, às pedofilias, às misérias, às traições, às heresias, jamais non prevalebunt, não irão prevalecer, ela sobreviverá. Ela, nós temos a garantia do Cristo.
Podem vir as tempestades, cair as chuvas, mas a casa está fundada sobre a rocha firme do Cristo. É lindo ser católico. Que nós possamos ter a alegria e participarmos dessa comunhão com a Santa Catarina de Alexandria. Um abraço e até mais.